Fala, meu consagrado, minha consagrada, beleza? Vamos aqui corrigir as questões do concurso da PM do Acre para oficial combatente, beleza? Vamos para as questões agora. Então vamos aqui para a correção das questões do concurso da Polícia Militar do Acre para aluno oficial combatente. Quando eu lembro do Acre, eu me lembro do Ramon Dino, que ficou em segundo lugar e atrás do Cebu no Mr. Olímpia no ano passado. Espero que consiga ficar em primeiro lugar, levantando a bandeira do Brasil, beleza? Vamos agora para as questões. Questão 1. No Windows, é possível a um usuário operando o computador A assumir o controle do Windows no computador B por meio de uma conexão de rede. Assinale a ferramenta aplicativo utilitário que oferece essa funcionalidade. Então é possível sim acessar remotamente um computador. Então esse recurso no Windows é chamado de, letra A, conexão diária de acesso remoto. Então coloquei isso aqui para vocês, olha. No Windows, o recurso conexão diária de acesso remoto permite com que um computador se conecte a outro computador ou servidor através de uma rede ou da internet de forma remota, acesso à distância. Essa funcionalidade é comumente usada para acesso a computadores ou redes em locais diferentes, que pode ser útil em uma variedade de cenários. Por exemplo, eu posso dar um suporte técnico à distância, acessar arquivos ou aplicativos em um servidor remoto com a devida autorização ou simplesmente para trabalhar remotamente. Então, o gabarito aí seria a letra A. Eu coloquei, pessoal, uma questão correlata sobre esse assunto. Olha só. O recurso de acesso remoto, denominado conexão diária de trabalho remota, fica disponível exclusivamente no Windows Server. O que é o Windows Server? É o Windows que funciona para computadores e servidores. Então, nesse caso, isso aqui estaria errado, porque ele funciona tanto para servidor quanto para cliente. Então, coloquei aqui para vocês o seguinte. Verifica-se que o recurso conexão diária de trabalho remota, Windows, funciona em sistemas convencionais cliente, home, professional, do Windows 10 e 11, e ainda para servidores. Então, isso aqui estaria errado. Questão 3. O emprego mais comum de arquivos digitais gravados com a extensão CSV. CSV significa valores separados por vírgula. No entanto, no Brasil, pessoal, você vai ver que os arquivos, devido à tradução que é feita para o português, eles serão separados por ponto e vírgula. Beleza. Então, o que seria os arquivos CSV? São arquivos que permitem a importação e a exportação de dados. Gabarito letra D. Então veja aqui, eu coloquei assim, ó, arquivos com extensão CSV. CSV vem de Common Separated Values, que em português significa valores separados por vírgula. É um formato de arquivo amplamente utilizado para armazenar e trocar dados de forma estruturada, especialmente em aplicações que envolvam planilhas e banco de dados. Os arquivos CSV são simples e eficazes para representar a tabela de dados e sua simplicidade torna-os compatíveis com uma variedade de programas e sistemas. Você vai dar uma lida aí para você perceber a ideia do CSV. Coloquei aqui, pessoal, um modelo de CSV sendo trabalhado aqui ó, no bloco de notas, de tão simples que ele é. Então, olha só, coloquei essa questão para dar suporte ao entendimento do que seria CSV. Um arquivo do tipo CSV, para ser importado pelo Excel, você vai marcar a letra D, ó, pode ser gerado pelo bloco de notas, gabarito letra D. Quinta, por definição, CSV é um formato de arquivo que significa Common Separate Values, valores separados por vírgulas. Isso significa que os campos de dados indicados nesse formato normalmente são separados ou delimitados por uma vírgula. Analise as seguintes afirmações sobre o formato CSV. Item 1. Ele armazena dados, beleza, mas não contém formatação, ele é simples, você viu que ele pode ser salvo no bloco de notas, então ele não tem formatação, nem fórmulas ou macros, que seriam automação. Então não tem automações. Então isso aqui é verdadeiro. Pode fazer operações nos dados. Isso aqui estaria falso, porque as operações nos dados serão feitas quando eu trabalho em uma planilha. Item 3. Pode se conectar a fontes de dados externas para buscar dados. Quem vai fazer isso são as planilhas eletrônicas, por exemplo, o Excel, e também poderia ser o Power BI. Eu aconselho você a dominar esses dois programas aqui, porque você vai ter um futuro interessantíssimo na análise de dados. 4. Os dados também podem ser armazenados na forma de gráfico. Não, é na forma de texto. Isso aqui está falso. Cada registro é armazenado como uma linha de um arquivo de texto. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, o gabarito seria 1 e 5, letra A, a resposta.
6. No contexto de um documento do Word 2010, poderia ser os mais atuais também, observe o texto a seguir. João vendeu um pacote de gaze esterilizada que estava na gaveta, mas cometeu uma gafe gaseificada ao escrever gaze na nota fiscal. Nesse cenário, considerando uma busca avançada, o emprego de caracteres coringa ou coringa, tanto faz, na qual tenha sido digitado na caixa a localizar o texto a seguir. Então está aqui o texto que ele vai trabalhar na busca avançada. Tem assim, ó, GA, interrogação. A interrogação é um caractere coringa. Nesse contexto, veja só, isso aqui está sendo digitado numa caixa de texto, não é no documento. Então, esse caractere aqui, esse caractere coringa, ele está funcionando para substituir um caractere entre o A e o E. Pode ser qualquer caractere entre o A e o E, mas vai ser o único caractere entre o A e o E. Poderia ser um A, um B, um C, um D, um E, um F, um G, e aí vai. Então, poderia ser qualquer caractere aqui entre o A e o E. No caso, vai ocupar uma única posição entre o A e o E. Se fosse o asterisco, ele poderia ocupar várias posições. Se tivesse assim, ó, GA asterisco, esse asterisco, ele poderia substituir vários caracteres. Ele faz a substituição de vários caracteres. Então aqui poderia ter entre eles um B e um C, ó. Poderia ter um B, um C e um A. Poderia ter vários caracteres entre o GA e o E. Aqui, ó, entre esse A e E, né, só vai ter uma única opção entre o A e o E, que poderá ser qualquer um desses caracteres aqui. O número total de palavras que são localizadas no texto acima, por meio dessa busca, é igual a... Então, com o texto digitado, esse texto aqui digitado, você vai lá na pesquisa avançada, você vem aqui, ó, localizar e substituir, clica em localizar, você vai perceber que você vai digitar aqui, ó, GA, interrogação E, vai ativar as opções aqui, ó, de caracteres coringa, ele vai acionar caracteres coringas aqui, aí você vai pesquisar. Então, nesse caso, o que é que ele vai ver? Olha só, ele vai ver o seguinte, tem que ter GA, um caractere qualquer entre ele e o E. Então, nesse caso aqui, ele já vai contar uma. Ele vai procurar a próxima, ó, GA, aí veja o seguinte, ó, tem uma interrogação aqui, ó, tem um E. Então, já tem um caractere, então ele vai contar 2, ó, contou 2. Vai para a próxima, ó, tem GA, aí tem um caractere e tem um E. Então, realmente, ele vai contar 3. Aí vai para a próxima. Tem GA, aí uma interrogação, e aqui tem um E. Então, ele vai contar mais uma, 4. Aí vai para a próxima, ó, GA, interrogação e o E. Então, ele vai contar 5. Veja que aqui, ó, a interrogação substituiu o Z. A interrogação, ela está valendo o Z. Nesse caso aqui, ela está valendo o V. Nesse outro caso, o F. Nesse outro, o S. E nesse outro caso, o S novamente. Então, ele contou quantas vezes? Contou 5 vezes. Gabarito, letra E. Vamos para a questão 7. Essa questão é para dar suporte no conteúdo que a gente está trabalhando. No Microsoft Word, é possível utilizar caracteres coringas para automatizar a pesquisa de texto. Perfeito. Para se localizar um único caractere qualquer, por exemplo, utiliza-se a interrogação. Perfeito. E para se localizar uma sequência de caracteres, utiliza-se o asterisco. Então, isso aqui está correto. Lembrando que ele pode substituir a palavra sequência de caracteres por string. Então não se assuste se você vê a palavra string e quer dizer uma sequência de caracteres. Questão 8. No Microsoft Word, a utilização da opção caracteres coringa, quando da realização de buscas avançadas, torna possível o quê? Torna possível, letra C, efetuar a busca por meio de padrões flexíveis. 9. No contexto do Word, considere o texto a seguir. Ação, nação, alimentação, permissão. Veja que nesse caso, essa interrogação não está funcionando como caractere coringa. Caractere coringa só vai funcionar dentro da localização, dentro da pesquisa. Considere ainda um comando de agora sim, ó, um comando de localização avançada ao longo de todo o texto, que é todo esse texto aqui, usando caracteres coringas, beleza? Na qual a string a localizar seja AN. Então ele quer uma sequência de caracteres AN. Então assinale o número de ocorrências que seriam localizadas por esse comando. Olha só, tem assim, ó, AN
interrogação. Esse interrogação está substituindo qualquer tipo de caractere, ou seja, uma posição onde eu tenho qualquer tipo de caractere, inclusive a interrogação. Porque nesse caso, ele está funcionando como localização avançada, utilizando-se o caractere coringa. Veja que como aqui é um texto, veja só, o que é que eu percebo? Ão e um caractere. Então tem assim, ó, ão e tem a vírgula. Então aqui ele contou uma. Ão e tem a vírgula, ele contou duas. Ão e tem a vírgula, ele contou 3. Então aqui, ó, 1, 2, 3. E permissão, alguma coisa, ó, ele contou também, ó, 4. Ele contou 4 vezes, utilizando localização avançada, caracteres coringas. Então, na localização avançada, o caractere coringa, quando eu digito um texto no documento, essa interrogação substitui um caractere qualquer. Nesse caso aqui, ele contou quantas vezes? 4, letra E. Questão 10. No âmbito do Excel, pode ser qualquer um, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, Office 365. Considerando que a fórmula igual soma AA, aqui é a coluna, aqui é uma coluna, A, cifrão 1. O que ele está dizendo? Que tem a coluna A, que ela está como referência relativa, e o cifrão 1 está dizendo que esse 1 ele está como referência absoluta. O que é uma referência absoluta, que é caracterizada pelo cifrão? Quer dizer que ela ficará estática, quer dizer que ela ficará fixa. Então, quer dizer que você tem a ideia de sempre. Então, você coloca aqui a ideia de sempre. Então, você associa a ideia de só, somente, fixo. Então, está dizendo o seguinte, olha, se você copiar esse endereço para qualquer outro local, ele vai permanecer sempre a linha 1. Não modifica para 2, 3, 4. Beleza. Agora, olha só, do outro lado tem assim, 2 pontos, aí tem assim, cifrão AB. Tem o 10. Observe aqui agora, o 10 não tem nada aqui indicando que ele está fixo, então ele pode mudar, pode ser alterado. Então lembrando que aqui vai ficar uma referência relativa. A referência relativa, ela poderá ser alterada. Já a referência absoluta, não, ela permanece o quê? Fixa. Então isso aqui vai ficar sempre dessa forma. Ele vai manter sempre essa estrutura aqui. Só não no 10, o 10 é variável. No primeiro caso, quem está como referência relativa é o AA. Quem está como referência absoluta é o 1, beleza? Então ele falou o seguinte, ó. Imagina que essa estrutura de fórmula tenha sido digitada em Z1. Então ele digitou aqui, ó, da coluna Z, linha 1. Então ele digitou essa estrutura aí, ó. AA, cifrão 1, 2 pontos, cifrão AB, 10. Beleza. Aí ele falou o seguinte, ele copiou através do Ctrl+C e colou em Z3. Então aqui tem a linha 2 e tem a linha 3. Ele quer saber qual o resultado que vai ocorrer na linha 3. Então vai aparecer o seguinte, ó, quando ele colar aqui, vai aparecer a palavra soma. Aqui você está observando que eu estou na vertical. Se eu estou na vertical, o que é que eu percebo? Eu percebo que as colunas permanecem a mesma. A, aqui vai permanecer A. Veja que aqui não mudou nada. Ó. A. Beleza. Como tem o cifrão, isso aqui vai ficar sempre, ó, sempre 1. Beleza? 2 pontos. Aqui como tem o cifrão, se não tivesse o cifrão, também ficaria fixo. Mas como tem o cifrão, eu vou repetir como ele está e vou manter a B. Professor, por que não mudou aqui? Ó, se tivesse um cifrão ou não, manteve o mesmo? Porque é o seguinte, o deslocamento foi na vertical. O deslocamento na vertical, só quem altera seria o número sem o cifrão, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, se aqui tem 10, quando eu deslocar uma célula e ele não tem o cifrão para indicar que ele vai permanecer fixo, quando ele for para a próxima célula, vai ser 11. Quando ele for para a célula de destino, vai aparecer quanto? 12, ó. 10, 11, 12. Então, é essa estrutura que está na letra B, que seria a resposta. Então, veja aqui, ó, na prática, pessoal, coloquei aqui para vocês, olha. Quando eu estou aqui na vertical, aqui, ó, você está observando aqui, ó, tem a vertical, você vai perceber que o deslocamento das colunas permanecem a mesma, independente de eu colocar o cifrão ou não. Se o cifrão aparecer, beleza, ele tem que aparecer do início ao fim. Nesse caso, a única alteração que seria feita seria onde? Na linha. Olha só, iria deslocar a linha. Então, por exemplo, se aqui não tivesse o cifrão, aqui iria deslocar, ficaria assim, ó, A2, A3, A4 e assim sucessivamente. Como tem o cifrão, aí é diferente. Como tem o cifrão, o deslocamento vai ser feito da seguinte forma. Vai estar, ó, repete, cifrão 1.
para onde for, AA, cifrão 1. AA, cifrão 1. Beleza? Aí 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. Aqui, se não tivesse o cifrão, ficaria AB, AB, AB. Mas como tem o cifrão, ele tem que ser replicado para as próximas células. Então, cifrão, AB, cifrão, AB, cifrão, AB. Agora aqui, se tivesse o cifrão antes do 10, observa que ficaria assim, ó. Ficaria cifrão 10, cifrão 10, cifrão 10. Então isso aqui está sendo mantido sempre. Como não tem o cifrão, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um deslocamento, ó, 10. Então não tem o cifrão, aqui vai haver um deslocamento, ó, 11, 12, 13 e assim sucessivamente. Nesse caso, ele parou 2 linhas após, então realmente o gabarito seria letra B. Questão 11. Referência absoluta é um importante recurso do Excel. Considerando a versão qualquer uma e sua instalação padrão em português, aí interessa, né? Tem que ser em português, qual das seguintes fórmulas apresenta uma utilização correta de referência absoluta? Veja o seguinte, olha. Não existe isso aqui, ó. A, cifrão, cifrão 1. Isso aqui não existe. Não existe assim, ó. A1, cifrão, cifrão. Não existe isso aqui. Então, por exemplo, a letra A está errada porque tem assim, ó, igual cifrão A, isso aqui está correto, mas tem assim, ó, um cifrão. Isso não existe. Esse cifrão deveria vir antes. E ele não veio, consequentemente a letra A está falsa. A letra B está falsa. A letra C está errada, ó. Aqui depois do A, né? Isso aqui não está dizendo nada, né, para ele. Então, no caso aqui também está errada a letra D. Então, ficaria assim, ó, cifrão A, cifrão 1, beleza. Cifrão A, cifrão 3, gabarito letra E. Então, coloquei assim para vocês, ó. A ideia da referência absoluta é manter a coluna e ou linha estática quando o usuário arrastar a célula ou copiar-colar o endereço da célula de origem para o destino. Eu coloquei o seguinte, ó. Aqui está fixado quem? Está sempre o A, está fixado, fixo, a coluna A. E aqui está fixado quem? A linha 1. Então você lembra de estático, lembra de sempre, lembra de fixa. Questão 12. No Microsoft Excel temos o conceito de referência absoluta e relativa. Então, por exemplo, referência absoluta seria assim, ó, igual cifrão A, cifrão 1. Referência relativa seria apenas A1, não tem cifrão. Nesse caso, qual é o caractere que representa a referência absoluta? Você marca aqui a letra A, cifrão. 13. Banca IBFC, que vai fazer o concurso da EBC Nacional. Olha só. Utiliza-se referências absolutas no Excel para fazer referência a células que não devem ser alteradas. Ok. Quando a fórmula for copiada ou mesmo arrastada. Para tanto, se uma célula tem a fórmula igual C4 asterisco D9, esse asterisco ele significa multiplicar, né? A multiplicação, vezes D9 e queremos criar uma referência absoluta para a coluna D e a linha 9. Então vai ficar o seguinte, ó, cifrão D, cifrão 9. Então o gabarito aí seria a letra B. Questão 14. No Excel, o termo referência absoluta. Qualquer Excel, pessoal, vai ser a letra B. Ele vai indicar que uma célula está com seu endereçamento fixo. Questão 15. Observe a planilha criada no Excel 2013. Está aqui a planilha. Ele fala o seguinte. Em D6, que é esta célula aqui, ó, D6, ele falou assim, foi inserida uma expressão que multiplica o salário base em B3, está aqui o salário base em B3, pelo valor da referência em C6, está aqui C6. Ele vai multiplicar esse vezes esse. Aí ele continua. Aonde B3, ele vai ser uma referência absoluta. Então vamos lá. Então vai ser a multiplicação da referência absoluta B3. Então cifrão B, cifrão 3. Como é multiplicar, vai ser um asterisco. E o de referência relativa em C6. C6, como é uma referência relativa, não tem o cifrão. Então, vou colocar aqui, ó, C6. Agora, ele diz o seguinte, que copiou essa expressão para D7, D8, D9 e D10. Então, o que acontece? Eu tenho que entender o seguinte, se tiver o cifrão, ele repete, vou só repetir, vezes, agora olha só, quando for na vertical, eu só olho para o número que não tem o cifrão, então eu só vou olhar para cá, para o 6. Ele tem o cifrão? Não, então ele é o único que vai deslocar uma unidade, ó, 7, então vai ficar C7. O próximo, cifrão B, cifrão 3, asterisco C8. Próximo,
igual cifrão B, cifrão 3, asterisco, quer dizer multiplicar, C9. E a próxima igual cifrão B, cifrão 3, asterisco C10. Ele pergunta a expressão inserida na coluna D9. Você está vendo que está aqui, ó. Seria cifrão B, cifrão 3, vezes, que é o asterisco, C9, gabarito letra A. Então vamos para um exemplo prático aqui. Então estou aqui na tela do Excel, digitei 2, aí aqui tem 3, 4, 5, 6, beleza. Eu quero multiplicar, ó, só o 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 6. Então foi o seguinte, ó, vou digitar aqui igual, vou clicar aqui em A1, vou pressionar a tecla F4, a tecla F4 ela atribui automaticamente à coluna e à linha a referência absoluta. Se eu pressionar mais uma vez, ó, ela só coloca na linha, mais uma vez só na coluna, mais uma vez ela retira, se eu pressionar F4 de novo, ela coloca em ambos. Beleza. O que eu disse para o Excel? Excel, isso aí vai ficar o quê? Sempre. Ou seja, eu quero multiplicar sempre o valor que está no endereço A1 com o valor que está no endereço B1, B2 no caso. Nesse caso aqui, o B2, você observa que ele vai ser variável, ele vai ser uma referência relativa, beleza? Quando eu der um Enter, você vai perceber o seguinte, quando eu arrastar, ó, olha o que ele fez, ó. Ficou aqui a referência absoluta A1 e a referência relativa ao endereço B alguma coisa, ó. Se estava B2, observa que eu estou na vertical, ó, ficou B3, B4, B5, referência às linhas 2, 3, 4 e 5. Ele colocou aqui, ó, 2, 3, 4 e 5. No caso, sempre que for um deslocamento na vertical, você vai perceber o quê? Vai perceber que ele vai alterar apenas o número que não tem o cifrão. Ele vai alterar apenas o número que não tem o cifrão. Se tiver o cifrão, ele não mexe. Então, se tivesse assim, ó, igual essa aqui, vou colocar F4, vezes essa daqui, pressionar F4. Observa que agora tem um cifrão no 2. Isso significa que o 2 vai ficar constante, ó. Então, vai ficar todo o tempo constante aqui, ó. Não vai haver alteração, beleza? Se eu colocar essa fórmula e retirar, por exemplo, aqui do 1, ó, o que vai acontecer? Simplesmente ele vai, ó, quando eu arrastar aqui ou copiar, colar, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, e eu for verificar aqui o que foi que aconteceu, ó. Mudou porque na vertical eu olho para quem? Eu olho para o número que não tem o cifrão. Eu não olho para quem tem cifrão. Cifrão você pensa em estar acompanhado, então é sempre aquele par, aquele casal, sempre aquele casal, sempre. Agora aqui não tem cifrão. Se não tem cifrão, o que é que eu faço? Ele pode ser alterado na vertical. Se tem 1, incrementa 1, 2. Se tem 2, incrementa 1. Se tem 3, incrementa mais 1, fica 4. Beleza? Então seria dessa forma. Vamos voltar aqui para a tela. Com isso, pessoal, realmente o gabarito ficaria aí a letra A. Tranquilo, pessoal? Então por aqui eu vou encerrando essas questões. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais.